boa tarde a todos. Eu me chamo César. Estou aqui hoje para contar como foi essa minha experiência de um ano em Portugal. Bem, eu saí do Brasil em agosto de 2018, vim para fazer o doutoramento em Relações Internacionais, aqui em Lisboa, Portugal. E estou aqui, eu gostaria de compartilhar como está sendo essa experiência, lembrando que a experiência está muito relacionada à particularidade, ou seja, está muito relacionada à individualidade de cada um. E a minha experiência, ela está relacionada aos meus objetivos. Vim do Brasil para fazer o doutoramento e estou aqui já há quase um ano e um mês, aqui em Portugal. Eu dividi a minha experiência aqui em Portugal em pontos positivos e pontos negativos. Primeiramente, eu gostaria de apresentar os pontos negativos da minha experiência aqui em Portugal. Primeiramente, a demora para receber os documentos, isso levando em consideração que eu vim com visto de residência, e quem vem com visto de residência tem uma maior agilidade no que se refere à solicitação dos documentos. Quais são os documentos? Principalmente o número do contribuinte, que é o NIF, o número da Segurança Social e o título de residência. O meu título de residência, após 2 ou 3 meses da solicitação, já estava no meu endereço, o título de residência. Tem algumas pessoas que estão levando um ano, às vezes até mais de um ano, para estar com o título de residência em mãos. Então, mesmo diante dessa demora, a minha particularidade, ela levou com que eu estivesse em mãos, com que eu estivesse com esses documentos em mãos num curto período de tempo. Mesmo assim, ainda achei muito demorado. E um outro ponto negativo dessa minha experiência aqui em Portugal é a questão dos aluguéis. Os aluguéis eu achei e acho bastante caro, levando em consideração o salário mínimo. O salário mínimo aqui de Portugal são 600 euros. Aí tem os descontos da Segurança Social, que a pessoa recebe em torno de 530 euros. E quando eu cheguei aqui em Portugal, fui morar numa casa de família, na qual a pessoa alugou o quarto, e eu estava dividindo, depois de um certo tempo, eu passei a dividir o quarto com um colega brasileiro. E na época, eu estava pagando 260 euros e o meu colega 200 euros. Então, nós estávamos pagando 460 euros por um quarto. Então, o lado negativo dessa questão que envolve aluguéis é o preço alto, bastante elevado, e também aos aproveitadores. Tem pessoas que se aproveitam da fragilidade da pessoa, que não conhece a cidade, não conhece o país, e se aproveita dessa fragilidade no sentido de cobrar mais caro. E infelizmente essa experiência que eu tive foi a experiência negativa. Foi uma família de brasileiros aproveitadores, que infelizmente tem muitos brasileiros aqui que não valem nada, são aproveitadores, literalmente aproveitadores. O outro ponto negativo, ao qual eu já falei, sobre a questão do salário. O salário em Portugal é um salário baixo e, dependendo de onde, você não consegue alugar um apartamento com um salário mínimo. Então, isso eu acho extremamente negativo. E algumas pessoas... há uma diferença muito grande em relação aos brasileiros com relação aos portugueses. O brasileiro, até para dizer um não, ele diz um não sorridente, ele é uma pessoa mais alegre, uma pessoa que é mais fácil de conviver. E os portugueses, alguns portugueses são extremamente grossos, comparando com a nossa cultura, com a nossa realidade do Brasil. E um outro ponto negativo aqui de Portugal que eu identifiquei foi a questão de os órgãos públicos, eles não, as informações no mesmo órgão público diverge completamente entre um funcionário e outro, que deveria ser uniforme as informações dentro do mesmo órgão público, quando se refere a algo em específico. Por exemplo, quando eu cheguei em Portugal, fui dar entrada no NIF, que é o Número de Identificação Fiscal. Na época, uma das atendentes me falou que era obrigatório eu
ter um representante fiscal, que é uma pessoa que está legalizada em Portugal, para assinar para mim. E essas pessoas cobram para assinar. Infelizmente, eu tive, na ocasião, eu tive que pagar para alguém assinar, só que eu fui numa outra loja das finanças para obter informações sobre o número de identificação fiscal. E a pessoa perguntou, se eu estava aqui para estudar? Sim, eu estou aqui para estudar, estou aqui fazendo doutoramento, tenho toda a documentação. Ele disse, olha, no seu caso em específico, você não precisa de um representante fiscal para solicitar o número do contribuinte, mas na ocasião eu já tinha o número do contribuinte, e aí solicitei para a pessoa que retirasse o número que retirasse os dados do representante fiscal, e assim essa pessoa fez. Então, dependendo do atendente, ele pode dar uma informação, dependendo de um outro atendente, pode dar uma informação completamente divergente em relação a um determinado atendente. E uma outra coisa que achei bastante negativo é a questão de trabalho. Mas não é a questão da falta de trabalho. Trabalho tem. Com a remuneração baixa? Sim, tem bastante trabalho. O que eu cito quanto à questão negativa, no que se refere à questão do trabalho, é porque muitas vezes a pessoa tem uma profissão no Brasil, ganhando razoavelmente bem, como era o meu caso, estava no Brasil, estava dando aula, era professor, estava com salário de quase 4 mil reais. E aí, aqui, eu fiquei nos primeiros 6 meses tentando encontrar uma colocação no mercado no que se refere buscando uma vaga de professor. Infelizmente não consegui, aí eu tive que aceitar qualquer trabalho. Então, nesse caso, eu vejo algo como negativo. A minha primeira experiência aqui em Portugal no que se refere a trabalho foi trabalhando como pintor. Trabalhei 2 meses como pintor e aí saí, e hoje estou numa outra empresa, que a qual vou permanecer até o final do mês, que eu pretendo entrar numa outra empresa. E uma outra coisa bastante negativa que eu identifiquei aqui em Portugal é a falta de perspectiva de crescimento. Isso para mim é muito, muito negativo mesmo. Por que eu cito isso? Porque alguém que investiu muito nos estudos, alguém que buscou uma qualificação. Então, eu quero e desejo conseguir um trabalho melhor, conseguir uma remuneração melhor. Então, por isso que eu vejo que é algo extremamente negativo, a questão da falta de perspectiva aqui em Portugal. Lembrando, gente, volto a ressaltar essa questão, que essa questão está relacionada à particularidade de cada um. Eu estou me referindo à minha particularidade, tá? E os pontos positivos dessa minha experiência aqui em Portugal, o visto de residência, ele facilitou muito a minha vida aqui em Portugal. No que se refere quem vem com visto de residência tem menos burocracia para tirar os documentos do que quem vem como turista e depois vai ter que buscar tirar esses documentos. Então, no que se refere a isso, é um ponto positivo, você vir com visto de residência. Um outro ponto positivo dessa minha experiência de um ano aqui em Portugal, que temos uma sensação de segurança muito grande, diferente do Brasil. Eu amo meu país, eu amo o Brasil, mas a insegurança do Brasil, infelizmente, é muito grande. E isso nos traz sempre apreensão. E um outro ponto negativo, um outro ponto positivo aqui em Portugal é que após acho que 4 a 5 meses que eu estava estudando na universidade, eu consegui uma redução das propinas. Ou seja, em vez de estar pagando 330 euros, eu passei a pagar 165 euros. Conversei com alguém dentro da universidade e essa pessoa me concedeu um desconto nas propinas, que aqui as propinas, as mensalidades é denominado propinas. Então eu passei a pagar apenas 50% do valor que eu estava pagando anteriormente. E ainda no que se refere aos estudos, pelo fato de eu vir o meu mestrado em História e eu estou fazendo doutoramento em Relações Internacionais. O coordenador do doutoramento em Relações Internacionais,
ele me aconselhou, já que eu venho da área da história, meu mestrado da área da história, ele me aconselhou que eu fizesse o mestrado em Relações Internacionais. E ele me aconselhou a fazer o mestrado em Relações Internacionais, suspender temporariamente o doutoramento em Relações Internacionais para fazer o mestrado e depois dar continuidade ao mestrado e ao doutoramento em Relações Internacionais. Ele falou que a universidade, no que se refere a isso, ia buscar me ajudar no sentido de conceder uma isenção das propinas do mestrado, isenção total das propinas. E aí eu começo agora no semestre 2019-2020, que começa agora no próximo mês de outubro, as aulas. Então, eu consegui no doutoramento uma redução de 50% das propinas e consegui uma bolsa em forma de isenção das propinas para fazer o mestrado em Relações Internacionais. Bem, quanto à questão, quanto à questão que eu falei anteriormente, que se refere aos pontos negativos aqui de Portugal, quando se refere à questão de alguns portugueses grossos, também tem portugueses maravilhosos. No emprego atual que eu estou trabalhando, todos são pessoas gentis, são pessoas super educadas, nunca me trataram mal, ao contrário, sempre me trataram bem, sempre buscaram me incentivar. Então são pessoas que eu tenho uma enorme admiração. E algumas dessas pessoas conhecem o Brasil, já foram no Brasil, então por isso eu entendo que a visão deles é diferente da grande maioria, porque eles conhecem o Brasil, conhecem os brasileiros, então são pessoas que compreendem o brasileiro. Então, por isso, tratam melhor os brasileiros. De alguma forma, até eles gostam muito dos brasileiros, alguns portugueses. Então, basicamente, resumidamente, é essa a minha experiência de um ano aqui em Portugal. Tem alguns colegas meus que estão desejando vir para Portugal. O conselho que eu dei para eles e que eu dou para eles é o seguinte, que planeje muito bem a sua vinda para Portugal. Porque às vezes a pessoa tem uma profissão lá no Brasil, uma profissão que a pessoa tem uma boa remuneração e a pessoa vai largar a mão dessa profissão para vir para Portugal. E infelizmente ou felizmente, essa pessoa vai ter que aceitar qualquer tipo de trabalho, que às vezes no Brasil não aceitaria. Então a pessoa tem que ter ciência e consciência disso, porque realmente não é fácil. Não é fácil. Então, somente vir por vir, acredito que a pessoa tem que repensar sobre isso. Tem que ter um objetivo, não é, tem que ter um objetivo para poder sair do Brasil e vir para Portugal. Às vezes, quem está no Brasil acha que quem está em Portugal está ganhando dinheiro, está ganhando bastante dinheiro. Gente, não é bem assim. Portanto, o conselho que eu dou é que planeje a sua viagem, tenha um objetivo, que a sua viagem tenha um objetivo, tá? Para que você possa ter sucesso na sua viagem. A pergunta é, às vezes alguém me pergunta, César, hoje você teria feito a mesma escolha de vir para Portugal? A minha resposta é que não sei. Literalmente não sei se eu teria feito ou se eu faria a mesma escolha. Não sei. Literalmente eu não sei. Só sei que uma coisa é certa. Não foi fácil. Principalmente no início não foi fácil. Não estou dizendo que agora está mil maravilhas. Não. Estou ganhando salário mínimo. Estou recebendo 530 euros líquido, fora o desconto da segurança social. E estou dividindo um apartamento com um rapaz, estou pagando 250 e o rapaz também pagando 250, ou seja, estamos pagando 500 euros no apartamento e mais a despesa de água, energia. Então, não estou morando em casa de família, então isso é algo positivo, que eu acho que a gente precisa de maior liberdade, então isso está sendo muito importante para mim. E ainda falando sobre as questões positivas, sobre a minha experiência em Portugal. Eu conheci um casal de brasileiros, a esposa está fazendo mestrado em Direito, na mesma universidade que estou estudando, e o rapaz está fazendo doutoramento em Relações Internacionais, na mesma universidade. E são pessoas que me ajudaram muito, então eu sou grato, muito grato a eles. A esse casal de brasileiros. Então, o que eu tenho a informar quanto a essa questão, que você
que em Portugal vai ter brasileiros que vai ajudar, mas também vai ter brasileiros que vai querer se aproveitar. E eu conheci os dois lados dessa moeda. Conheci brasileiro que se aproveitou, conheci brasileiros que me ajudou. Então, tenha ciência e consciência desses dois lados, que a pessoa pode sim passar por essas duas situações. Bem, e nos próximos vídeos eu vou falar sobre esse novo trabalho que eu irei começar a partir do próximo mês. Desde já agradeço a todos e tenha um excelente final de semana.